Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as pesquisas em trabalhos acadêmicos, seguindo a norma ABNT. Por que pesquisa? Nesse segundo bimestre, vocês vão entregar as pesquisas que vocês estão fazendo relacionadas ao título do TCC de vocês, aquele que vocês apresentaram no primeiro bimestre, tá? Depois da apresentação dos slides, eu vou mostrar o cronograma. Então, tem as datas que vocês têm que procurar o orientador, mostrar as pesquisas que vocês estão fazendo para eles, tudo bem? Então, vamos lá. Segundo Guimarães, só é considerada uma pessoa alfabetizada do ponto de vista informacional a pessoa que consegue localizar informações com eficiência, selecionar essas informações de maneira criteriosa e utilizar as informações selecionadas com precisão e criatividade. Ou seja, não adianta só jogar lá no Google o tema do meu TCC que vai chover de informações, eu tenho que saber lidar com elas. Então, eu tenho que saber localizar com eficiência, selecionar e utilizar depois todo esse material que eu consegui. Como aprender a localizar informações na internet e como selecionar os resultados de maneira criteriosa, separando os que interessam dos que não interessam. A maioria vai utilizar a internet, mesmo porque nós estamos em casa. Então, essa ferramenta ela é muito poderosa, ela é muito importante, mas eu tenho que ter um filtro. Eu não posso selecionar qualquer coisa. Eu tenho que saber o site, a procedência daquele texto, o autor daquele texto, tá? Então, para uma pesquisa científica, no caso aqui é o TCC, precisamos ter um pouco mais de cuidado na hora de buscar por informações. Geralmente, um bom começo é listar perguntas para orientar sua busca. Antes de você sentar na frente do computador e já lançar lá o seu tema, faz uma lista prévia. Escrevam o que vocês estão tentando buscar. Essas perguntas têm que estar relacionadas com o projeto de vocês. Vão lá nos objetivos. O que eu pus como objetivo no meu projeto? Eu vou analisar, eu vou comparar, eu vou investigar, eu vou divulgar. Em busca disso, vocês conseguem fazer uma lista. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagine que o tema de um aluno seja o trabalho infantil no Brasil. Ele está querendo pesquisar sobre isso. O que ele vai fazer? Ele vai listar. Então, aqui ele fez uma lista prévia, colocou 6 perguntinhas desse tema. O que é trabalho infantil? Quais são suas principais causas? Que consequências traz para a sociedade? Quais os efeitos psicológicos e físicos no desenvolvimento das crianças? Que medidas podem ser tomadas para combatê-las? Quais leis brasileiras abordam esse problema? Então, aqui ele elencou 6 perguntas. Essas perguntas podem virar capítulos, dependendo do desenvolvimento da sua pesquisa. Ou não, mas aqui já tem um roteiro. Então, vamos continuar. Com base nas perguntas, você trilha um caminho para a sua pesquisa. Bom, ele quer falar sobre leis que abordam o assunto, do trabalho infantil. Então, eu quero pesquisar leis, eu vou em sites oficiais. Eu vou lá no Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, da Educação, buscar leis diante disso. Ele está falando do comportamento. Qual vai ser a consequência para a criança? Comportamento social? Então, eu vou lá nas faculdades de Sociologia, História, Psicologia, Antropologia, buscar teses, monografias que já tratam do assunto. Aqui tem umas sugestões de site de busca. Esses sites são oficiais e eles trazem material acadêmico em PDF. As pessoas são trabalhos já fechados com autores, alguns já têm notas, são defendidos. Então aqui, primeiro, Teses USP. Traz registro de dissertações, teses, monografias, defendida em todas as áreas de conhecimento na USP. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável pelo levantamento, sistematização e divulgação dos indicadores aos diversos campos da atividade nacional. E ele está sempre atualizado, de acordo com a conjuntura atual. Está sempre divulgando dados estatísticos atualizados. BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Sistematiza, junta e divulga informações técnico-científicas na área da saúde e traz também banco de dados, isso é importante. Portal brasileiro que traz base de dados, bibliotecas virtuais e eventos científicos nas diversas áreas do conhecimento. Então, aqui abrange vários TCCs.
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, tem como objetivo contribuir para o avanço da ciência e tecnologia no país. Todo trabalho ligado à tecnologia pode buscar fonte aqui. Tem bastante coisa. Podemos consultar à vontade qualquer fonte da internet, porém, não devemos utilizar sites pouco confiáveis como única fonte de uma consulta. Tudo que você traz para o seu TCC tem que ter uma verdade, tem que ter uma confiança. Então, eu não posso buscar qualquer site, qualquer blog, qualquer filme que eu assisti e fazer um texto sobre isso, tá? Então, é fundamental encontrar respaldo em textos publicados por editoras renomadas ou revistas acadêmicas conhecidas. Alguém que assine aquilo que escreveu. Que depois nós vamos aprender a citar esse autor. Então, para eu fazer essa leitura da minha pesquisa, o que esses 3 autores defendem? Que existem 3 etapas de uma leitura. Primeiro, eu tenho que selecionar, refletir e interpretar os dados. Depois que eu fizer tudo isso, eu tenho material para colocar no meu TCC. Leitura seletiva. Tenha em mente a finalidade do seu TCC. De novo, eu volto lá nos meus objetivos. Ó. Releia seus objetivos, que estão lá no projeto. Não pode fugir deles. Se você fugir, você se perde. Depois que eu fiz essa seleção e busquei o que estava no meu objetivo, eu vou fazer uma leitura reflexiva desses textos que eu selecionei. Primeiro, eu vou identificar a ideia principal, ver se ela combina, se ela condiz com o meu TCC. Vou compreender os conceitos apresentados. Eu jamais vou colocar um texto no meu TCC, uma pesquisa, uma fonte, que depois eu não saiba explicar. Então, eu tenho que aprender o conceito disso. E eu vou refletir sobre o sentido do texto, se ele tem sentido ou não no meu TCC. Por último, a leitura interpretativa. Ela é a última etapa do trabalho e ela consiste em 2 avaliações. Primeiro, avaliar se o texto deve ou não servir de base para o meu TCC. E depois eu vou avaliar como aquilo que eu concluí daquela pesquisa vai conversar com o restante que eu tenho. Então, imagine que eu já tenho lá 7 fontes de pesquisa. Achei mais uma. Gostei. As conclusões desse novo autor conversam com aquela que eu tenho no meu trabalho? Elas condizem? Elas se completam? Então, eu vou colocar no meu trabalho. Eu vou amarrando isso. Essa é a parte mais complicada do TCC. A gente fala que é o pulo do gato. Ou seja, organizar toda essa pesquisa, todo esse copia e cola, que a gente costuma falar do modo mais popular, para fazer um texto dissertativo. Eu vou dar uns exemplos aqui dos textos que vocês enviaram por e-mail no trabalho de empreendedorismo. Então, eu vou pausar aqui para voltar lá. Aqui, ó. Esse texto foi feito por um grupo, um trio, né? E o título era assim, ó, como diferentes empreendedores estão criando alternativas para o bem comum na crise da pandemia Covid-19. Nesse caso, foi o uso do medicamento que elas colocaram. Olha que interessante, eu não vou ler o texto para vocês, não é o que eu quero mostrar. Segundo notícia publicada no portal PebMed número 1, por Úrsula Neves, ela colocou aqui, ela copiou isso aqui, né? Aí ela vai colocando, ó, o Ministério da Saúde anunciou distribuição de 3 milhões de unidades do medicamento, ela vai colocando. Aqui, ó, número 2, segundo o site Panorama Farmacêutico, número 2, uma outra fonte, tá vendo? Aí vai colocando. Segundo notícia publicada no site Câmara Record, número 3. Então, ela colocou aqui um depoimento que ela viu onde? Publicada no site Câmara Record. Segundo o portal R7, número 4. Tá vendo que o número 4 é em parênteses? Eu coloquei esse aqui como exemplo porque ele tem bastante fontes. Segundo o site, né, colocou aqui, ó, número 5. E aí nós vamos lá. Vamos descer lá para referência bibliográfica. Olha aqui. Então, eu já sei que todo lugar que tem o número 1 foi desse site que a pessoa pegou. Todo lugar que tem o número 2 foi desse site aqui, ó. Olha lá a Câmara Record. Se eu clicar aqui, eu vou no site da Câmara Record. Eu vou ouvir e ver o vídeo da entrevista. Tá vendo aqui, ó? Apareceu. O número 4, portal R7. As notícias sobre a saúde. O 5, PEPFARMA, tá colocado aqui. E assim por diante. Essa referência aqui, ela não está na norma BNT ainda.
Eu ainda vou ensinar vocês a fazer isso até o final do bimestre. Mas o início que eu queria mostrar para vocês era isto. Se eu peguei num site, esse site não tem autor, eu coloco um número. Se ele tem autor, eu já coloco o nome do autor. Isso eu também vou ensinar vocês na próxima aula. Mas olha a busca da pessoa aqui, falando do mesmo tema. Ela buscou 9 sites para falar desse assunto. Então, vamos voltar lá na apresentação. Então, aqui, ó. Essas são as referências bibliográficas que eu usei para fazer esses slides, né? Então, eu usei 3 autores. Este último aqui é o que mais acompanha no meu trabalho de TCC com vocês, tá? Ele já está na 24ª edição, então está sempre sendo renovado porque a ABNT muda. As pessoas falam assim para mim, mas eu pesquisei na internet e eu vi a ABNT. Mas assim, a ABNT que valia em 2016, 2020 é outra. Então, por isso que eu falo, o material que eu envio para vocês está sempre sendo atualizado. Se alguma coisa no meio do caminho eu me perder, eu volto e falo, olha, já atualizou, não é mais aquilo. Mas eu vou estar sempre colocando para vocês o que a gente precisa atualizar no nosso trabalho. Tá bom? Então, agora eu vou marcar aqui para vocês o nosso cronograma. O que vai ser que vocês vão entregar nesse bimestre? Ver se eu consigo ampliar aqui. Então, vamos lá. Ó, vão ser 2 fases. Primeira fase, leitura, análise e pesquisa. Foi o que eu acabei de explicar nos slides. Vai ser uma pesquisa preliminar, sem formatação ABNT de início, né? Ela pode ser impressa ou via e-mail. Impressa, gente, tá quase difícil. Então, vamos via e-mail, porque dá mais certo agora que a gente tá em casa. Vai conversar com o professor, né? Vocês vão colocar a pesquisa e o link do site ou o nome dos livros que vocês utilizaram até o dia 29 de abril. Então, agora, nesse momento, eu vou fazer a pesquisa. Vou pegar esses slides que eu coloquei, vão reler, vão assistir e vão começar a pesquisa de vocês, tá? Nessa fase é importante verificar o rumo que a sua pesquisa está seguindo, localizar as informações necessárias para atingir os objetivos apresentados no projeto do primeiro bimestre. Organizar os tópicos, são as perguntas, que vão virar capítulos e subtítulos, que irá abordar e fazer os ajustes e correções apontados pelo seu orientador. Então, ele vai receber, vai ler, vai ver se você está no caminho certo, se não está, o que tem que acrescentar. Depois que você tiver ela em mãos de novo, nós vamos para a segunda fase, que é a entrega da pesquisa nas normas ABNT. Então, o que nós vamos fazer nesse segundo bimestre sobre a ABNT? Aprender a fazer o sumário, numerar páginas, editar capítulos e subtítulos, citações diretas e indiretas e a referência bibliográfica. Gente, o TCC está tomando forma, tá? Nós vamos fazer tudo isso aqui junto, tomar forma. Então, 22 de maio, vocês vão entregar isso aqui. Mas professor, é impresso? Não sabemos no momento, senão não está em aula. O que a gente precisa de início é mandar em PDF. Tá? Então, eu vou combinar assim, vou mandar em PDF no meu e-mail, agora é para mim de início, depois que eu envio para o professor orientador, tá? Eu vou corrigir a norma ABNT, envio para o orientador, que ele vai comparar o que vocês entregaram com essa parte inicial aqui de cima, se vocês fizeram a pesquisa prévia. Nessa fase, os capítulos não precisam estar completos. Você vai colocar capítulo 1, imagine que tem lá 4 parágrafos, mas você não acabou. O capítulo 2 tem 2 parágrafos. O capítulo 3 já tem 7 parágrafos, mas eu não terminei, porque eu vou colocar mais coisa. Ainda tem mais um bimestre para eu acrescentar, tá? Mas é necessário apresentar as referências, as citações diretas e indiretas nas normas ABNT. As correções prévias das normas serão feitas durante as aulas de TCC e empreendedorismo, conforme a solicitação de vocês. Conforme vocês vão fazendo, vão me chamando e a gente vai conversando. Estou disposta a conversar com vocês no ClassZap, no WhatsApp, por e-mail. O importante é isso, gente. É mostrar, olhar, fazer as correções, devolver. E assim a gente vai caminhando e trazendo o trabalho. De um modo geral, o trabalho de vocês estão muito bons. Eu elogiei vocês até para Maria de Lourdes, que os temas são pertinentes, a redação de vocês está cada dia melhor. E nós vamos caprichar agora para esse trabalho no segundo bimestre também ser uma excelência de trabalho. Gente, muito obrigada. Até a próxima.